Imagine o sol poente, sobre as colinas toscanas do século XIII, banhando de douradas planícies onde um jovem pastor sonhava além do horizonte. Era por volta de 1266, em Respignano, uma aldeia humilde perto de Florença, que nasceu Giotto de Bondone, o menino que, com um pedaço de carvão, traçava nas rochas figuras tão vivas que pareciam pulsar com vida própria. Filho de camponeses, Giotto não tinha berço nobre nem mestres à porta. Seu mundo era ovelhas, campos e o céu infinito, mas o destino, esse pintor invisível, reservava-lhe um pincel que mudaria a face da arte para sempre. Dizem as lendas, e há quem jure que Vasari, o cronista renascentista, ouviu de fontes fidedignas que Cimabue, o maior artista da época, passava por ali caçando ou viajando e viu o prodígio, o garoto, entre o pastoreio. Rabiscava uma ovelha com tal realismo que o pelo parecia macio ao toque, os olhos cheios de inocência e medo. Cimabue, atônito, perguntou ao pai de Giotto se podia levá-lo como aprendiz, e assim começou sua jornada, de pastor a pupilo, de carvão em pedra a afrescos que ecoariam pelos séculos. Florença fervilhava então com o espírito da Idade Média tardia, mas a arte ainda era prisioneira do estilo bizantino. Figuras planas como ícones sagrados, douradas e imóveis. Olhos esbugalhados fixos no divino, sem sombra da humanidade. Giotto, sob o olhar atento de Cimabue, ousou romper as correntes. Ele aprendeu a dar volume aos corpos, a moldar músculos sobre túnicas, a infiltrar luz e sombra como se o sol trespassasse as paredes da igreja. Suas figuras não mais flutuavam etéreas, elas pisavam a terra, sentiam dor, alegria, dúvida. Era o nascimento do naturalismo, o primeiro sussurro do Renascimento. Pense na Basílica de São Francisco, em Assis, por volta de 1290. Giotto, ainda jovem, é chamado para pintar os afrescos da vida do santo pobrezinho. Ali, na igreja superior, ele narra a história com uma fluidez inédita. São Francisco renuncia os bens, predica aos pássaros e recebe os estigmas. Cada cena é um quadro vivo. O santo com mãos calejadas, rosto sereno, mas marcado pelas asceses. Companheiros com olhares de espanto genuíno. Não é mais uma litânia de símbolos, é uma história contada em sequência, como páginas de um livro aberto na parede. Dante, em sua Divina Comédia, já sussurrava sobre esse gênio. Cimabue na pintura crera o campo, mas Giotto o tornou seu. Mas foi em Patois, na Capella Scrovegni, que Giotto ergueu seu monumento eterno. Em 1305, Enrico Scrovegni, um banqueiro rico e arrependido, encomendou a capela para expiar os pecados do pai, acusado de usura por Dante. Giotto cobriu as paredes com 38 cenas do juízo final e a vida de Cristo e Maria, uma sinfonia de cor e emoção. Veja o beijo de Judas. O traidor envolve Jesus em um abraço traiçoeiro, mas os apóstolos ao fundo gritam de horror, rostos retorcidos em desespero real. Ou o lamento de Cristo morto, o lamento sobre Cristo morto. Maria e as santas curvam-se sobre o corpo inerte, lágrimas escorrendo como se pudéssemos ouvi-las soluçar. Giotto inventou o espaço, prédios que se erguem com perspectiva incipiente, paisagens que se estendem ao fundo, figuras que interagem num palco tridimensional. Era revolucionário. O azul profundo do céu, raro e caro na época, simbolizando o infinito divino. De volta a Florença, Giotto ascende como uma estrela, pinta a Capela Peruzzi e a Capela Bardi, na igreja de Santa Croce, capturando a vida de São João Evangelista e de São Francisco com a mesma maestria. Seu crucifixo para Santa Maria Novelha, esguio e sofrido, com Cristo de corpo atlético e olhos humanos, choca os fiéis, não mais o rei sofredor bizantino, mas um homem na agonia da cruz. Boccaccio, no Decamerão, o imortaliza. Giotto era tão perfeito suas artes que não havia linha que traçasse que não parecesse feita por Deus. Ele não era um pintor qualquer. Giotto era um arquiteto visionário. Em 1334, aos 70 anos, o Comune de Florença o nomeia capo-maestro da Catedral de Santa Maria del Fiore. Ele projeta o campanário, a Torre do Sino, ainda chamada de Torre de Giotto, uma flecha gótica de mármore rosa e branco que sobe 85 metros, esguia como uma lança ao céu. Não vive para ver sua conclusão, mas seu traço está em cada detalhe. Baixos relevos com as artes liberais, profetas e planetas dançando em harmonia. Giotto morreu em 1337, talvez de uma febre ou exaustão, deixando Florença de luto. Enterrado com honras na própria catedral, seu túmulo se perdeu, mas sua sombra alongou-se sobre gerações. Masaccio, Fra Angelico, até Michelangelo beberam de sua fonte. Ele não inventou o Renascimento sozinho. Isso veio depois com Brutinelli e os humanistas, mas plantou a semente. A arte como espelho da alma humana. Não era ponte para o céu. Hoje, ao completar a capela de Scrovegni ou o campanário ao pôr do sol, sentimos o pulso de Giotto. Ele, o pastor que domou a luz e deu carne à fé, nos lembra que a grandeza nasce não de berços de ouro, mas de mãos calejadas que ousam sonhar. Em um mundo de imagens efêmeras, Giotto nos ensina o eterno. Pintar não é copiar a vida, mas capturá-la em seu instante mais verdadeiro.